Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez dando continuidade aos vídeos que estão sendo gravados aqui quanto aos nossos trabalhos da nossa igreja. E hoje, no nosso culto de Assembleia Geral, nós queremos convidar você para juntos orarmos, iniciando mais um trabalho onde daqui a alguns instantes vamos estar ministrando a palavra. Oremos. Pai eterno, neste momento, Senhor, nós queremos te pedir as tuas ricas bênçãos sobre as nossas vidas e sobre a vida de todos aqueles que estão, Senhor, a nos assistir e a ouvir também a tua palavra. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre a vida de cada um, assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora ouvir os louvores congregacionais. Saúde aos irmãos com a paz do Senhor. É motivo de alegria estarmos mais uma vez aqui compartilhando e celebrando ao Senhor, dizendo que nós somos um povo escolhido e que em breve no céu nós veremos o nosso Senhor Jesus. Eu convido você a abrir a harpa cristã no hino de número 442. Muito bem, meus amados, já louvamos o nome do Senhor. Quero convidá-los para nós abrirmos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, encontrada em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 11, e o versículo de número 26, que será, nós estaremos usando, na temática, a mensagem desta noite. Diz assim: e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja
e ensinaram muita gente em Antioquia. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Mais uma vez repetindo, sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amados, este texto da palavra de Deus está relatando a expansão do Evangelho quando a igreja primitiva iniciou o seu trabalho missionário de pregar a palavra de Deus. O Evangelho chegando após a perseguição em Jerusalém, muitos foram dispersos, como nós vamos observar a partir do versículo 19, após a morte de Estevão, e muitos cristãos saíram anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. A Bíblia vai nos dizer no versículo 20, você pode estar acompanhando na Bíblia Sagrada, capítulo 11 de Atos, versículo 19 em diante. O versículo 20 vai dizer que havia entre eles varões de Chipre, de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor, de forma que todas estas coisas chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram a Barnabé para observar e estar ali juntamente com aqueles irmãos. Quando ele chega lá, a Bíblia vai dizer que ele viu a graça de Deus, ele se alegrou, ele exortou a todos que continuassem com firmeza e permanecessem no Senhor. Daí então ele parte para Tarso, vai buscar Saulo, que é o apóstolo Paulo, traz também para Antioquia, e eles passam um ano reunindo-se, ensinando os irmãos, e ali eles receberam o nome de cristãos, que é o texto onde nós queremos nos deter, e queremos usar a temática neste texto com o seguinte tema: preservando a identidade cristã. Observe que quando nós vamos observar a história, por exemplo, da igreja dentro do contexto histórico, nós vamos ver que nós possuímos muitos nomes pelos quais nós somos conhecidos. Por exemplo, entre eles nós somos conhecidos como pentecostais, somos conhecidos como evangélicos, porque nós cremos na doutrina pentecostal. Somos evangélicos porque nós cremos no Evangelho de Cristo Jesus. Também somos conhecidos como protestantes, porque nós protestamos contra o pecado, porque nós defendemos a nossa fé, andamos contra a mão deste mundo, então nós protestamos contra os males deste mundo através da palavra. Mas também nós somos conhecidos como crentes, como cristãos, como nós observamos o texto da palavra. Mas nós queremos usar este texto e falarmos como que veio a ser identificado a igreja ali em Antioquia e passou a ser conhecido. O povo olhou para a igreja ali presente e começaram a chamar eles de cristãos. Quando nós observamos, por exemplo, esta palavra, que é uma palavra derivada do grego, e ela tem o significado de pequenos cristos, ou uma cópia submissa de Cristo, ou aqueles que seguem o seu conteúdo doutrinário e pratica a sua palavra. É onde nós queremos nos deter. Observem que a igreja naquele período, ela passou a ser conhecida como cristãos, ou seja, eram homens e mulheres que tinham
tanta comunhão com Deus que pareciam com Cristo Jesus. Eram pessoas submissas a Cristo, eram pessoas que estavam ligadas o quanto à doutrina de Cristo Jesus, eram pessoas que estavam praticando a palavra do Senhor Jesus. Você poderia dizer assim: mas pastor, e o que tem a ver esta palavra com os dias e o momento em que nós estamos vivendo? Tem tudo a ver. Nós estamos vivendo hoje um momento em que o mundo está em caos, aonde as pessoas não têm esperança, aonde se vê que a riqueza, que o conhecimento, que a força, que a inteligência não é o suficiente, mas que somente Deus pode trazer a esperança. E quando nós usamos a temática que nós, a igreja, devemos perseverar ou preservar nossa identidade cristã, eu estou dizendo que nós devemos assumir a nossa posição como homem e como mulher de Deus diante do momento em que nós estamos vivendo. Nós observamos, queridos, que no momento em que nós vivemos, até mesmo pessoas da nossa igreja, aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que receberam Jesus como Salvador, muitos têm entrado em pânico, muitos têm perdido a esperança, mas nós queremos dizer para você nesta noite que nós fomos chamados, fomos escolhidos por Deus para que pudéssemos fazer a diferença no mundo em que nós vivemos. Não é momento da igreja se manifestar com formas de desespero, mas é momento da igreja se manifestar como verdadeiros cristãos, aqueles que têm a essência do Evangelho de Cristo na sua vida, aqueles que andam e vivem segundo a palavra de Deus. Nós observamos, queridos irmãos, que em meio a tanto caos existem pessoas que procuram até mesmo se promover por conta da angústia e da desgraça de muitas pessoas. E muitas das vezes nós observamos até mesmo cristãos no nosso meio que às vezes se apressam para disseminar algo que às vezes nem se é verdade nas redes sociais. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite, você que é cristão, você que teme a Deus. Observem que estas pessoas, os irmãos lá em Antioquia, foram reconhecidos pela graça e o poder de Deus que era manifesto nas suas vidas. Se você for observar o texto mais abaixo, a Bíblia vai dizer que naqueles dias também desceram alguns profetas, e eles estavam ali, um certo profeta por nome Ágabo. Ele profetizou pelo Espírito de que haveria naquele tempo uma grande fome esta que até mesmo a igreja passou por tal situação. Ou seja, nós entendemos que existem momentos na nossa vida, no mundo em que nós vivemos. Jesus disse que enquanto nós estivéssemos aqui, nós passaríamos por grandes tribulações, mas que nós não devíamos temer, porque Ele venceu e também nos daria vitória. Mas o povo não deixou de confiar em Deus. Eles disseminaram o Evangelho de Cristo Jesus a ponto das pessoas olharem para aqueles homens, olharem para aquelas mulheres e olharem para eles e verem e olhar para aquelas pessoas como se eles fossem, o sentido da palavra de cristão, como se eles fossem pequenos cristos. Aonde eles chegavam, a graça de Deus era com eles. Eles não tinham palavra de desânimo, eles não tinham palavras que vinham trazer ou disseminar perda diante da sociedade que eles viviam, mas eles estavam firmes, confiantes na palavra de Deus. Quando nós observamos, queridos irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer lá em Mateus, o capítulo de número 5, você pode estar conferindo na sua Bíblia Sagrada, e nós vamos observar que a Bíblia Sagrada vai nos dizer que nós somos o sal deste mundo,
nós somos também a luz deste mundo. Então a nossa palavra seja uma palavra aonde vem estar trazendo vida para as demais pessoas. A Bíblia também vai nos dizer o quanto a nossa vida cristã, o quanto nós devemos preservar a nossa identidade. A Bíblia vai nos dizer, lá em 2 Coríntios, Paulo ele vai escrever no capítulo de número 2, o versículo de número 15, ele diz: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Observem, a Bíblia está nos dizendo que nós somos o bom cheiro de Cristo, para nós sermos reconhecidos como servos de Deus, para que a nossa identidade de fato venha a ser visível, notado diante de tamanho caos em que nós estamos vivendo. Nós precisamos, amados irmãos, mantermos a nossa confiança em Deus, sabendo que o controle ainda está nas mãos de Deus. O Salmo de número 24, versículo 1, a Bíblia vai nos dizer que do Senhor é a terra e todos que nele habitam. Se o Senhor quiser, Ele pode desfazer. Se o Senhor quiser que venha continuar também, nada podemos fazer. Mas a igreja de Cristo Jesus, ela não pode perder o seu foco este de continuar firme, adorando, bendizendo o nome do Senhor, aonde a nossa confiança em Deus ela seja inabalável. A Bíblia Sagrada ainda também vai nos dizer o quanto a nossa vida como cristão, em manter a nossa identidade cristã viva. O apóstolo Paulo ainda vai escrever também nas cartas, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, e o versículo de número 3, ele vai dizer ainda que nós somos a carta de Cristo, aonde as pessoas olham para nós e precisam ver algo de Deus nas nossas vidas. Observem que os cristãos lá em Antioquia foram reconhecidos, a graça de Deus estava sobre a vida deles, mesmo passando por uma grande dificuldade, uma grande fome que surgiu naquele período. Eram males que surgiram naquela época, mas a graça de Deus era visível na vida daqueles irmãos, na vida daquela igreja que confiava e que servia a Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, amado irmão, não perda a sua identidade cristã, guarde no seu coração a palavra, tenha uma palavra de vida, tenha uma palavra de ânimo para estas pessoas. Não dissemine aquilo que vem entristecer vidas, não dissemine coisas que venham trazer angústia para as pessoas, mas que você vem estar transmitindo, enxertando neste momento em que o mundo tanto precisa, a palavra de Deus. Aleluia. Amados irmãos, quando nós observamos esse texto da palavra de Deus, nós observamos, amados irmãos, que quando se trata da identidade, está se tratando de algo pessoal na vida de uma pessoa. As pessoas olharam para os crentes lá em Antioquia, observaram na vida daqueles homens e daquelas mulheres algo diferente na vida deles. Era a pessoa de Jesus na vida daqueles cristãos. Amados irmãos, que nesses dias de tamanho caos em que nós estamos vivendo, que a igreja venha se revelar como verdadeiros cristãos, homens e mulheres que servem a Deus. Aleluia. É o momento da igreja se levantar, é o momento da igreja se despertar, para que o nome do Senhor seja reconhecido e assim o Senhor seja exaltado. Observem bem, para encerrar esta palavra, o nosso tempo não nos permite ir mais além. Quero apenas relatar um acontecido de uma história de um grande imperador por nome. Quando nós observamos
um grande imperador por nome Alexandre, nos diz a história que aquele homem, em meio a uma batalha, um dos seus soldados, ele é ferido não de morte, volta, sai da batalha, deixa os seus amigos na batalha. Quando ele chega, o grande imperador pergunta para aquele homem, diz assim: soldado, qual é o teu nome? Aquele soldado, já temeroso, até mesmo em perder a sua vida, ele diz: o meu nome é Alexandre. E ele diz assim, olha para aquele homem, diz: soldado, ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Qual é o moral dessa história? Ele estava dizendo, se ele tinha um nome de Alexandre, ele deveria honrar por aquele nome e, se possível, lutar até a morte, até o fim. O que eu quero dizer com isto, amado irmão, é que você deve zelar pelo nome que você carrega como cristão, como servo de Deus. E nesse momento em que o mundo passa por tanto caos, é o momento que você deve falar do amor de Deus, e as pessoas devem reconhecer que na sua vida existe um Deus maior, que todas estas situações que têm aferido a nossa nação, o nosso estado, as nações, o mundo em que nós vivemos, mas nós devemos entender que a resposta está nas mãos de Deus. Amados irmãos, preserve na sua vida aquilo que você tem de mais precioso, que é a graça de Deus na sua vida. Somos chamados cristãos porque nós temos a essência de Deus nas nossas vidas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito bem, nós queremos agora orar com você, convidar você para orarmos a Deus. Bendito e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós queremos agora te apresentar a todos os teus servos, a todas as pessoas. Queremos te apresentar esta cidade, queremos te apresentar, Senhor, este estado, queremos te apresentar, Senhor, a nossa nação, as demais nações, ó Pai, te pedir a tua bênção. Te pedir que o Senhor repreenda todo este mal. Sabemos, ó Pai, que o Senhor pode realizar e fazer, Senhor, coisas extraordinárias, e que tudo está no teu controle. Nós queremos abençoar cada vida em nome de Jesus. Amém.